Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Peperaio e hoje eu trago para vocês um teclado mecânico da Redragon, o Usas RGB, que, como vocês estão vendo, para a alegria de muitos gamers, tem iluminação RGB, ou talvez para o ódio de alguns gamers que não gostam muito desse tipo de recurso. Enfim, antes de falar sobre o Usas RGB, para quem está começando agora no mercado de PC Gaming e não sabe o que é um teclado mecânico, lá vai uma rápida explicação. Sabe aqueles teclados convencionais que você paga ali 50, 100 reais, até 150, 200 reais, dependendo do modelo? Caso você abra, você vai ver que tem uma membrana com circuitos desenhados nessa membrana e por baixo da tecla da keycap você vai ver uma borracha. Essa borracha, quando você pressiona a tecla, ela faz o contato com a membrana e registra o clique. Esse tipo de construção é mais barato, por isso que é os teclados mais populares que nós temos por aí. Porém, existe um outro tipo de teclado que é o teclado mecânico, e ele se chama assim porque ele tem componentes mecânicos como molas e os switches. Tá? Switch é o nome do circuito responsável por fazer o contato com o PCB, assim como é feito lá no teclado de membrana. E esses componentes são bem mais trabalhados e por sua vez mais caros também. Dependendo do switch, você consegue ter o retorno audível ou não, você consegue ter uma sensação tátil um pouco mais dura, um pouco mais leve para você deslizar os seus dedos, enfim. É bastante complicado explicar na teoria o que é um teclado mecânico. É importante que você, se tiver oportunidade, teste um teclado mecânico para saber a real diferença entre uma membrana e entre um mecânico, ok? Redragon, Lucas, que marca é essa? Está crescendo no Brasil, trazendo produtos de boa qualidade, como por exemplo os teclados mecânicos e os teclados de membrana, mas já atuava no mercado internacional por trás das cenas há muito tempo. Redragon é uma OEM, ou seja, ela fabrica para outras marcas. Até por isso que você percebe uma certa similaridade entre os teclados e os mouses deles, por exemplo, com outros produtos de outros fabricantes, porque ela vende o projeto, o fabricante faz alguma alteraçãozinha aqui, estampa a sua marca e vende no mercado com o preço que ele achar melhor, ok? Garantia local de 18 meses, observe que a mesma garantia que é dada lá fora é dada também no Brasil, 18 meses. É isso aí, sem mais enrolação, vamos conhecer o Usas RGB agora. Bom pessoal, aqui está o Usas RGB, como vocês podem ver, ele é desenvolvido em um corpo de alumínio escovado, olha só, o design dele realmente é bem bonito. E isso aqui não é apenas na questão estética, isso aqui deixa o teclado bastante rígido, muito robusto, é um teclado que aguenta pancada aí dos jogadores mais exigentes, não que você vai bater no teclado, mas enfim. Como vocês estão vendo, tamanho compacto, sem apoio de pulso, ele mede 36,4 centímetros de comprimento, 15,3 de largura, é um bom tamanho para você carregar na mochila para eventos de esportes, por exemplo, né? Uma ideia. O cabo é resistente, ele é relativamente espesso, não tem nylon, 1,80 m de comprimento, conector USB banhado a ouro. Na parte de baixo do teclado há uma pequena quantidade de borracha nos 4 cantos e você pode subir o pezinho e também aproveitar a borracha que há nessa área. Então o teclado fica bastante firme na mesa, mesmo com essa pequena quantidade de borracha, levando em consideração também o peso do próprio teclado, ok? Como vocês podem ver, as teclas têm aquele estilo flutuante, né? Elas parecem estar flutuando sobre o teclado, isso porque não temos aqui aquela superfície externa que cobre essa parte. Também facilita na limpeza, né? Porque basta você tirar aqui as keycaps com a sua mão mesmo, ou você pode usar aquela ferramenta para extrair as keycaps que acompanham o teclado, e aí você consegue fazer a limpeza aqui de uma forma muito fácil, com um pincel ou com uma flanela. Vamos falar agora de keycap, galera. Essas aqui são as keycaps do Redragon Usas RGB, são de muito boa qualidade, com impressão double shot e construída em ABS. Elas não são fabricadas pela Redragon, são fabricadas por um terceiro fabricante, por um OEM, e apesar da boa qualidade, elas são vendidas por preços muito baixos lá fora. Acredito que esse foi o motivo que a Redragon optou por colocar elas. São keycaps boas e baratas. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque como o OEM das keycaps é diferente, cada fabricante acaba fazendo uma personalização nas suas teclas, de acordo com as funções que o teclado tem.
Você pode observar que, por exemplo, ó, do F1 até o F12, nós temos as funções multimídia que tem nesse teclado. Mas de repente um outro fabricante vai usar as mesmas keycaps e ele não quer colocar essas funções aqui. Então, algumas keycaps, como do F até o F12, nós vemos aqui um Insert, Delete, End, há uma segunda inscrição, uma segunda pintura feita depois. Então ela não é translúcida, isso aqui é importante notar. Então observa que a luz não passa por toda a keycap, ela passa apenas na parte translúcida que já vem do fabricante. A parte que foi pintada posteriormente você até sente ela no seu dedo e não passa nenhum tipo de luz aqui, ok? Vamos falar agora de switch. Vocês estão vendo aqui um switch azul, em um primeiro momento vocês poderiam pensar, seria o Cherry MX Blue? Na verdade esse aqui é o OnTemu Blue, que é um concorrente à altura do Cherry MX. Eles têm boa qualidade e boa durabilidade, estão presentes em vários teclados conceituados do mercado. Então esse daqui, ele segue essa cor azul e é até simples de você comparar com o Cherry MX Blue, porque o ruído é bem parecido, ó. Inclusive esse aqui parece que é até um pouquinho mais alto que o Cherry MX Blue. Bom, falei da keycap, switch, agora eu vou falar da iluminação, que é um dos diferenciais do Redragon Usas RGB. Vocês estão vendo que o switch é transparente, então há um LED individual em cada switch que ilumina por baixo, e assim você consegue ter iluminação na keycap, na parte translúcida dela, né? A Redragon optou muito sabiamente por usar LEDs SMD, que são mais duráveis, de alto brilho em relação aos LEDs comuns, aproveitando, é claro, o fato do switch ser transparente. Não é possível fazer isso em todos os teclados, de acordo com o switch, a keycap, a construção dele, enfim. Você ainda consegue fazer mais algumas funções não relacionadas à iluminação com o botão FN. Por exemplo, FN mais o botão do Windows, você vai travar o botão do Windows para não pressionar sem querer durante os jogos, já que ele fica perto do Shift, do Ctrl, do Alt, do Z. FN mais o botão do Windows, você destrava ele e você consegue acessar os recursos multimídia das teclas F. Então do F1 ao F12 você vai ter recursos de música, que é para parar, passar adiante, trocar de música. Você vai ter aqui funções como abrir e-mail, abrir a sua homepage, abrir a sua calculadora e fazer aqui a pesquisa. Então basta você fazer o FN mais, por exemplo, F11, F10 e você vai fazer os recursos que estão informados aqui nas teclas F. Pessoal, o teclado é padrão americano, como vocês estão vendo, tem 87 teclas, sendo todas elas mecânicas e possui um sistema de anti-ghosting em 100% do teclado, ou seja, você pode pressionar todas as teclas simultaneamente, todas serão registradas, ao contrário de teclados comuns que impedem o registro de certas sequências ao mesmo tempo, o que prejudica em alguns games. O teclado não tem teclas específicas para macros e tampouco um software para configuração. Bom pessoal, chegamos ao fim dessa breve análise do Redragon Usas RGB e agora eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência usando esse teclado. Eu estou usando ele já faz mais de um mês, todos os dias, por sei lá, 3, 4 horas por dia aproximadamente. Então é um bom tempo de uso para que eu possa passar
esse feedback para vocês acerca do teclado. Claro que é sempre importante frisar que periférico é complicado de recomendar porque depende muito do gosto de cada pessoa, é bastante subjetivo. Recomendo que, se possível, sei que não é tão fácil assim, testem antes de comprar, de repente com um amigo seu em uma loja que tem isso exposto, enfim. Então vamos lá. Minha experiência com o uso RGB, em primeiro lugar, digitação. Como vocês sabem, eu sou programador, então eu digito muito o dia todo e para digitação é excelente, cara. Gostei muito desse retorno audível dele. Confesso que num primeiro momento isso me assustou porque ele é muito barulhento. Tá? Mas com o tempo você vai se acostumando, tá, cara? Confesso que senti falta também do teclado numérico no lado direito, porque o outro teclado que eu tenho na minha outra mesa tem o numérico e eu estou bastante acostumado a usar ele, mas também é questão de costume isso daí. Claro que sempre tem a possibilidade de você optar por um teclado mecânico com numérico. A própria Red Dragon tem um teclado desse tipo, só você dar uma pesquisada aí no site deles, que eu vou deixar na descrição, ok? Inclusive aconteceu uma coisa curiosa, eu estava jogando com usos RGB de madrugada aqui no escritório, e a minha esposa, que dorme no quarto ao lado, acordou com o tec, 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 cara, realmente é bem alto, ela veio reclamar para mim. Então, a minha recomendação para vocês, baseado nessas experiências que eu tive, é um ambiente onde você esteja sozinho, tipo, no escritório com mais pessoas, é complicado você ficar lá batendo, parecendo uma máquina de escrever. Não que o ruído é tão alto quanto uma máquina de escrever, mas o som é parecido, né? E num ambiente que não foque no silêncio, tipo, de madrugada, no mesmo quarto com alguém dormindo, é um pouco complicado. Nesse caso, eu recomendo um teclado que usa um switch mais silencioso ou um teclado de membrana mesmo, que geralmente é bem mais silencioso, como por exemplo o Karura que eu mostrei para vocês, tem as teclas baixas e ele é bem silencioso. Vou até mostrar para vocês uma comparação desses dois teclados. Tá, vamos falar de jogos, porque o objetivo do teclado, como está escrito na caixa, é um teclado mecânico gamer, ok? Testei no CSGO por umas 15 horas, que é o meu gênero preferido, FPS, só jogo esse tipo de jogo, e gostei do teclado, não tive dificuldade para me acostumar com as teclas, em ficar segurando muito tempo Shift contra o WSD, não senti cansaço, nada do tipo. É que na realidade, em jogos, ao menos para mim, o que mais faz diferença é um bom mouse. Porque você vai matar ali, né? Você tem que ficar movimentando, mirando precisamente, enfim. Então o teclado, para mim, tanto membrano quanto mecânico, me adaptei muito bem, joguei da mesma forma, noob como eu sempre jogo, né? Sobre o preço, esse é um dos pontos que as pessoas mais criticam os teclados mecânicos. Lucas, por que um teclado mecânico custa tão mais caro que um teclado convencional? Esse uso RGB, por exemplo, está custando R$ 458 hoje no Brasil ou $69 lá fora. A qualidade e a construção são os principais pontos que explicam isso. O teclado mecânico ele usa componentes de muito mais qualidade e durabilidade. Vou dar um exemplo para vocês. O próprio switch. Os teclados convencionais que usam em membrana têm uma estimativa de vida útil de, vamos lá, 1 milhão de cliques, alguns 5 milhões de cliques, alguns até 10 milhões de cliques. Aqui você tem uma vida útil estimada de 50 milhões de cliques. É um número bem mais impressionante e explica um pouco sobre a durabilidade, sobre o próprio preço do teclado. E tem outras coisas que explicam isso, como as keycaps, o próprio fato dele ter RGB encarece o produto. Quando você tem um teclado com RGB, você tem uma controladora, você tem memória no teclado para que haja esses efeitos, para que você configure e fique sempre rodando da forma como você configurou, por exemplo. O próprio PCB em relação a uma membrana é mais caro, o corpo de alumínio do teclado, qualidade do cabo, parte externa, enfim, isso tudo encarece o produto. E o fato, é claro, do Brasil cobrar bastante imposto. Se você vê a diferença de um teclado, por exemplo, o Karura está $25, o USA sem o RGB está uns $49, não é tão distante assim, e o USA com RGB está $69.
mas quando a gente traz isso para o Brasil pagando legalmente os impostos, emitindo nota fiscal, no caso as lojas, coloca o lucro também, você tem uma diferença de, por exemplo, R$140 para R$458 no Usas RGB, ok? Mas é importante lembrar que a Redragon oferece os mesmos teclados sem RGB, para que você de repente não gosta disso aqui ou para economizar mesmo, usa sem RGB, está custando, deixa-me conferir aqui, R$328. Olha só a diferença, cara, é um preço já bem mais camarada e ele tem iluminação na cor vermelha, que é a cor característica da Redragon, tá? E a gente tem também aqui os teclados com numéricos, por exemplo, o Redragon Vara por R$335. E por fim, custo-benefício do Usas RGB em relação a outros teclados mecânicos com RGB, mesmo custando R$458 nas principais lojas brasileiras, ele é um dos mais baratos. Claro que sempre tem a possibilidade de você importar o teclado, lá fora ele está custando $69. Você tem também o irmão menor dele, que é o Kumara. O Kumara está um pouquinho mais barato aqui no Brasil, também é mecânico, também é RGB e basicamente é o mesmo teclado, só muda um pouquinho aqui na parte externa. Está custando R$404, tem um excelente custo-benefício, ou $59 lá fora. São ótimos preços para o nível de qualidade e durabilidade que esses teclados proporcionam para você, ok? Então, recomendo para vocês o Usas RGB ou o Kumara RGB, caso vocês queiram, ou as versões sem RGB, que são um pouco mais baratas e a construção em si é muito parecida, mesmo suítes, mesmas keycaps, enfim. Então, espero que tenham gostado, gostaria de ouvir agora o feedback de vocês, se vocês já usaram algum produto Redragon ou se você recomenda outras marcas, fica à vontade, vamos bater um papo aqui embaixo nos comentários, não se esqueça de deixar o seu like que favorece muito o canal e inscreva-se para continuar acompanhando as novidades. Um grande abraço a todos!